Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sempre alerta? Aqui chefe Luciano Trindade e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de programa, né? O programa educativo dos escoteiros do Brasil aplicado na modalidade do mar. Primeira coisa que precisamos deixar absolutamente claro é que os itens de programa dos diferentes ramos, né, em termos de itens a cumprir, conforme as etapas, né, conforme as etapas especificadas para cada ramo, é igual, independente de modalidade. Né? Nós temos lá as mesmas áreas de desenvolvimento físico, mental, intelectual, afetivo, do caráter, emocional, né? As etapas, né, dentro de cada ramo, né, os graus lá, os 4 do ramo lobinho, os 4 do ramo escoteiro, os 3 do ramo sênior, os 2 do ramo pioneiro, são os mesmos, né, e os itens, inclusive os distintivos são os mesmos, não há diferença. Daí você pergunta, poxa chefe, então qual é a peculiaridade da modalidade do mar, né? A diferença é que em cima desse conjunto de atividades essenciais, básicas, que são realizadas em todas as modalidades, nós colocamos um tempero extra, né? Colocamos atividades adicionais que vão fomentar o gosto do jovem pela marinharia, que vão colaborar com a formação da sua mentalidade naval, que vão dar um acréscimo, né? Vai ser um enriquecimento do programa. Né? Então, já que a proposta da modalidade do mar é oferecer essa experiência, né? Essa vivência no meio aquático, nós acrescentamos então estas atividades. Se você olhar no POR, você vai ver que apenas escoteiros e sêniores são do mar. Né? Em tese, não existem lobinhos do mar ou pioneiros do mar. Contudo, isso é um engano bastante comum da chefia achar que não pode se utilizar das características e das coisas peculiares da marinharia dentro do ramo lobinho e do ramo pioneiro. Não só pode, quanto deve. Então eu vou falar um pouco a respeito de coisas, atividades ou que nós podemos enriquecer as nossas atividades dentro desse contexto da modalidade do mar. A começar do ramo lobinho. O chefe do ramo lobinho, ele verifica que a ênfase do ramo é a fantasia. Poxa vida, que universo mais rico que a gente pode proporcionar fantasia para os lobinhos que não o meio aquático. Né? Os seres que habitam o mar. Né? Se a gente pegar o contexto da Jungle, o contexto do livro da selva, que é o fundo de cena do ramo lobinho, o que tem no meio da selva da Jungle? Um rio. Um rio Waigunga, ou Aiguanga, conforme a tradução. Né? Então, por que não os lobinhos não poderiam adentrar nesse rio e desbravar os seus mistérios no contexto da Índia, onde está esse rio? O que será que tem descendo o rio? Onde será que fica a nascente do rio? Que aventuras os lobinhos não podem fazer na selva com aquelas águas cortando? Né? Será que os banderlogs conseguem atravessar o rio se eles têm medo de água? Né? Então, muitas aventuras fantasiosas para lobinhos podem ser feitas, né, dentro desse contexto marítimo, naval. Ainda dentro do livro da selva, nós temos um personagem, Kotik, a foca branca. Ele não é um personagem da selva, né? Ele está num outro ambiente que é o mar. E dentro do mar, ele faz as suas diversas aventuras buscando um lugar para o seu povo.
Então, por que que a gente não pode aproveitar também esse personagem tão rico do livro da selva e fazer atividades náuticas com os lobinhos? Ah, quem será que a Cotique vai encontrar hoje? Né? E com relação a atividades náuticas, o lobinho pode fazer atividade náutica? Segundo a Marinha, a partir dos 8 anos de idade, né, qualquer criança pode obter habilitação de veleiro. Né? Então, sim, podemos introduzir o jovem do ramo lobinho a coisas típicas do mar, ele pode conquistar especialidades da modalidade, enfim. Existe um rico universo de fantasia que o chefe escoteiro do mar, que atua no ramo lobinho, pode e deve utilizar com as crianças. No ramo escoteiro, o objetivo é aventura. Que meio mais propício para se aventurar que não na modalidade do mar, né? Então, se o jovem na modalidade básica faz uma jornada, na modalidade do mar ele faz um cruzeiro, né? Então, podemos utilizar também, né, as atividades náuticas para enriquecer as atividades semanais dos jovens. Né? Muitas das insígnias de interesse especial podem ser muito trabalhadas dentro do contexto naval. Né? Então, se vamos conhecer coisas do povo lusitano, por que não verificar coisas relacionadas à marinharia, já que o Brasil foi um país que foi objeto das grandes navegações portuguesas, né? Foi descoberto dentro do contexto naval. Né? Na mesma coisa, se formos fazer uma insígnia do Cone Sul, o que os povos do Cone Sul têm relacionados à marinha? Né? A insígnia do meio ambiente, né? Da mesma forma, pode ser trabalhada dentro do contexto das praias, dos lagos, enfim. Né? Isso não só para o ramo escoteiro, mas para todos os ramos. E dentro do ramo escoteiro, dentro desse contexto de aventura, né, essas atividades náuticas são extremamente permitem o desenvolvimento dessa aventura, né? Conhecer lugares desconhecidos, fazer um passeio náutico e no destino acampar, ou acampar passar a noite na própria embarcação, né? Tudo vai depender basicamente de duas coisas, né? Da criatividade do chefe e da sua habilidade de pegar coisas do ambiente náutico, né? E trazer para a atividade. Bom, no ramo sênior, na ênfase do desafio, né? Desafio da superação. Então, muitas atividades de superação podem ser ofertadas dentro do ambiente náutico. Né? Também é nessa fase do jovem, né, que ele está na busca de encontrar a si mesmo, da sua própria identidade. Então, de repente, esse trabalho, né, com desafios e com limites ajuda o jovem a encontrar essa sua identidade, a entender a si mesmo. Né? Então, dentro do espírito de equipe, de camaradagem de uma tripulação, onde ele forma esses vínculos afetivos, é um ambiente muito propício até para troca de ideias, para que ele possa reconhecer a sua própria identidade. E, finalmente, no ramo pioneiro, né, nós sempre destacamos a questão do servir. Né? As comunidades ribeirinhas, as comunidades das cidades onde muitas vezes o transporte rodoviário chega com dificuldade, o transporte marítimo pode ter acesso. Então, de repente, um projeto pioneiro pode ser estabelecer uma rede de emergência ou fazer atividades solidárias, enfim.
né? Como os projetos do ramo pioneiro envolvem várias vertentes, e dentre elas a parte de viagens, por que não usar, né, as embarcações para promover esses cruzeiros, para visitar novos lugares? Bom, é um ambiente muito rico, né? Estou dando apenas alguns exemplos do que pode ser feito acompanhando o programa das sessões no contexto da modalidade. Bom, eu falei anteriormente de especialidades, né? Acho que hoje no nosso catálogo de especialidades existem em torno de 20 especialidades mais diretamente relacionadas à modalidade do mar. Algumas dentro do conjunto de especialidades que o jovem necessita conquistar, né? Quando ele busca o distintivo da modalidade no ramo, no caso a insígnia de grumete no ramo escoteiro e a insígnia naval no ramo sênior. Por curiosidade, se você não sabe o que significa a palavra grumete, né? O grumete é o praça da marinha, né? Que é o início da hierarquia na marinha. E esses dois distintivos, tanto o da modalidade no ramo escoteiro quanto do sênior, são requisitos para a conquista do distintivo especial de Lis de Ouro. Então é necessário que o jovem tire, ele conquiste se ele almeja alcançar o distintivo máximo do ramo, né? No caso da insígnia do grumete, são 3 especialidades relacionadas ao ambiente naval, né, que estão relacionadas no POR, todas elas no nível 2, e no caso do ramo sênior, 3 especialidades da mesma forma relacionadas no POR referentes à modalidade, mas nesse caso no nível 3. Né? Existem outras especialidades que não estão nesse conjunto, né, de 16 especialidades relacionadas à insígnia do ramo. Uma delas, por exemplo, hidrografia, mas existem outras, né, relacionadas às coisas do mar, às coisas da marinharia que o jovem pode conquistar, e outras que não são específicas. Bom, era isso que eu tinha a dizer para vocês. Espero que tenha provocado alguma reflexão com relação a possibilidades, né? A ideia é sempre enriquecer o que nós faríamos em qualquer atividade escoteira, de qualquer ramo, com esse ambiente naval, com a mentalidade naval, com coisas da marinharia, coisas do mar, coisas dos rios, né? do meio desse meio náutico, né? E inclusive uma possibilidade, né, de nós já incentivarmos os jovens a se habilitarem, né, na classe veleiro, né, que é uma classe, como eu já disse, é possível de se habilitar a partir dos 8 anos de idade. Existe a previsão de um CETEMAR jovem, aonde o jovem, inclusive, habilitado, conquista essa insígnia de veleiro, que é a insígnia que é possível de se utilizar no uniforme do jovem, né, se ele atingir então a esses requisitos. Bom, então são essas as informações que eu tinha para passar para vocês, né? Normalmente quem não é da modalidade gostaria de ter um grupo na modalidade ou uma sessão na modalidade, né, tanto escoteiro como sênior, às vezes sente alguma insegurança. Será que eu consigo? Né? Às vezes a pessoa não tem nem muita experiência nas coisas do mar, né, e tem alguma insegurança. Mas é realmente algo muito tranquilo, né, com dedicação, com disciplina, com vontade de aprender. Eu acho que qualquer adulto voluntário com boa vontade consegue ser um excelente chefe do mar, né? Sempre tendo essa mentalidade jovial de buscar oferecer, né, atividades variadas, atividades interessantes, atividades que instiguem, né, o desejo do jovem fazê-los, e no ambiente náutico, como de costume, sempre ter a segurança em primeiro lugar. Então, na dúvida se aquela atividade pode dar errado, não faça.
principalmente porque todos nós sabemos que na água, né, a tendência de nós perdermos o controle das coisas é um pouco maior. Então precisa ter adultos de apoio, precisa ter equipamentos de segurança, precisa ter todos os cuidados que nós temos em todas as atividades escoteiras, mas se envolver o meio náutico, obviamente reforçar a segurança e garantir que nada ocorra de errado em hipótese alguma. Tá bom? Espero ter esclarecido alguma coisa. Fico à disposição de vocês, caso queiram fazer perguntas, caso queiram fazer colocações de uma forma geral. Desejo para vocês, então, meu sempre alerta e bons ventos.